Boa noite, pessoal. Começamos a gravar. Nós paramos aula passada, finalzinho aqui desse tópico sobre juízo de fato e juízo de valor. A gente tem aí pela frente, se não me engano, mais 2 aulas, hoje e dia 29. É isso mesmo, pessoal? Se for, bom, a gente, pelo menos esse texto, a gente fecha. Esse é o texto central do nosso curso. É o mais importante deles. Então, não vamos sair no prejuízo, não. Vamos lá. A autora, nesse parágrafo, fala aqui uma primeira coisa interessante. Diferentes formações sociais e culturais instituíram conjuntos de valores como padrões de luta. Ela está falando de violência. O padrão de conduta de modo a impedir a violência. A questão é a seguinte. Impor um padrão aos indivíduos. Porque é disso que se trata. Padronizar os indivíduos. Isso não é uma forma de violência? Bom, mas vamos seguir. Ela volta a citar aqui aquilo que chamou de bem. Se refere de novo ao Epicuro, sem citar ele. O bem é a integridade física e psíquica do indivíduo e de suas relações com os demais indivíduos. O Epicuro fala na saúde e na amizade. Tá? Então, o bem diz respeito aos 2 polos disso que chamamos de ser humano, a humanidade, ou seja, o indivíduo e a sociedade. Né? O polo singular e o universal. O Epicuro era um materialista, ele não ficava fazendo idealizações, tais como, o bem é a felicidade, tá? Mas e aí, o que é a felicidade? Então ele vai direto ao assunto. Né? A felicidade só pode ser, né, o bem-estar do indivíduo e de suas relações com os outros indivíduos. Tem algo mais? Não? Mas tem algo ainda. Tem outra coisa a se dizer aqui. A padronização implica o fato de que a dimensão moral, esse campo moral, é, digamos assim, um âmbito do previsível. Né? A padronização do comportamento dos indivíduos significa que nós temos expectativas a respeito, né, das atitudes dos outros indivíduos. Então, por exemplo, numa escola, os alunos têm, né, uma noção de como se comportarem e do que esperar dos colegas. E também eles esperam um determinado comportamento por parte do professor e, né, dos funcionários da escola, etc. E tal. O professor, igualmente, né, espera um determinado modo de agir por parte dos colegas, dos funcionários, dos alunos. Né? E, bom, essa expectativa faz com que os indivíduos, né, primeiro, eles, né, podem economizar a sua energia psíquica, né, sabendo, né, o que ele pode
ele pode presenciar, ele pode ter que lidar, etc. e tal, com outros indivíduos, né, de um modo que ele não está ali, né, assim, alimentando nenhuma tensão sobre algo, né, que ele não sabe o que pode acontecer. Ele tem, né, todo indivíduo tem ali mais ou menos, então, uma noção das coisas que podem acontecer, né? Ninguém fica, então, pensando nessas coisas, tal. Vamos pensar em outras coisas. Legal. Então, há, né, assim, essa economia de energia psíquica que nos liberta para usá-la, né, em outras atitudes, outros pensamentos, outras atividades, etc. E há também a reação, a quebra das expectativas. Essa reação, naturalmente, ela varia de acordo com, digamos assim, o grau do rompimento da expectativa. É o Freud quem fala disso, né? Ele também fala disso, aliás, outros também falam. E para ser bem breve, quando a sua expectativa ela se rompe diante de um fato curioso, inusitado, digamos assim, um coleguinha, ou quem sabe professor, sobe na mesa da sala de aula, no meio da aula, talvez no comecinho, não importa. As pessoas já ficam assim, né? Que é isso? Que loucura! Calma, mas isso não é tudo, né? O indivíduo começa a dançar em cima da mesa, e aí você fica realmente assim, opa! Algumas pessoas começam a rir, não é? O riso é uma forma de reagir a uma quebra, né, das expectativas, digamos assim, no seu nível mais light. E alguém vai sacar lá o celular e, opa, isso vai bombar no YouTube. E beleza. Começa a filmar. Só que não para por aí. O indivíduo começa a tirar a roupa. E quando ele está realmente tirando tudo e as pessoas estão assim, céus. Algumas estão começando a ficar muito preocupadas. Outras estão começando a ficar muito interessadas. Mas, no geral, as pessoas estão começando a ficar absurdadas. O que está rolando? Aí já não tem muito riso. Alguém, de repente, olha, dá até uma... mas está ficando inusitado demais. E eis que o indivíduo está completamente sem roupas. E tira uma faca do bolso. Que bolso? Aquele mesmo, por isso que ela já vem ensanguentada. E aí você já não tem mais riso. Aí é hora de sair correndo e ligar para o segurança e falar: chamem o time de Barbacena, tragam a roupa do time de Barbacena. Isso é um preconceito contra Barbacena. Não, eu estou me referindo ao fato de que Barbacena, não é? Tem história. Então. Por quê? Por que você sai correndo? Não? Por que aquele indivíduo ali tem que vestir camisa do time de Barbacena? Porque você não sabe mais o que esperar desse indivíduo, né? Então, melhor esperar o pior. O que pode acontecer? Pode acontecer qualquer coisa. Esse cara aí pode fazer o quê? Ele pode estar disposto a fazer a maior besteira. Né? E ele tem uma faca. Ou seja, ele tem o potencial de fazer uma besteira muito grande. E você não quer estar ali para presenciar a besteira que ele pode fazer. Né? Você não quer estar ali para participar da besteira. Então, ó, vaza. E chama o segurança.
pede para chamar os enfermeiros. Porque esse cara, ele não só se tornou um risco à sua integridade física e psíquica e dos seus coleguinhas, mas um risco à integridade dele também, né? Tanto é que a faca já sai ensanguentada, então já não tem muita integridade. Mas se essa faca já estava lá no bolso dele, e aí, minha gente, esse é um caso para se discutir nos tribunais. Se é que uma loucura dessa se discute, não é no hospital psiquiátrico, mesmo, provavelmente sim. Mas então, eis aí, né, a razão dessa padronização da conduta, né, por meio disso que chamamos de moral. Né? Mas aí entra uma outra questão. Né? A padronização do comportamento dos indivíduos, como que isso se dá? Né? Como que... Claro, a gente vai falar, bom, nossos pais, né, colocam para nós certas obrigações e tudo e tal, né, que depois nós vamos exigir dos outros, né, determinadas formas de agir, de pensar, intenções e por aí vai, etc. Mas se nós somos encaixotados nessa moral, nesse padrão, de onde que vem a nossa convicção, né? Por que nós vestimos essa camisa aí? Não a de Barbacena, essa outra. Essa que justamente está aí para que a gente não vista a deles. De onde que vem essa convicção? E como que isso realmente impede, como a autora está falando aí, a quebra do padrão, né? O rompimento do contrato moral, social que nós estamos aqui fazendo uns com os outros? É preciso haver autonomia por parte dos indivíduos, mas como que um indivíduo que é encaixotado num padrão, como que ele se torna um indivíduo autônomo? Né? Quer dizer, um indivíduo que por si mesmo, né, coloca essa obrigação, essa exigência de determinados valores, né, de que os indivíduos reconheçam, né, determinados tipos de conduta, ação, parar por aí vai. Eis a nossa questão. Bom, é uma delas, na verdade são tantas. Vamos lá. Uma coisa que vale a pena. Isso a gente, né, deixa aqui, daqui a pouquinho, deixa guardado aqui. Daqui a pouco a gente volta nessa questão. A nossa autora vai dizer aí que, apesar da diferença cultural das diversas sociedades e isso ao longo do tempo, certos aspectos, talvez de violência, são percebidos por essas diversas culturas e sociedades de forma igual ou semelhante, formando um fundo comum. Bom, ela aqui vai nos dar um conceito do que é violência. Eu só queria antes chamar a atenção o fato dela usar esse termo aqui, ó. Certas formas de violência são percebidas e certas outras não são percebidas. Vamos voltar a isso já. Fundamentalmente, a violência é, mais uma vez, percebida como exercício da força física e da coação psíquica para obrigar alguém a fazer, a pensar, a sentir, etc., alguma coisa contrária a si mesma,
a seus interesses e desejos, ao seu corpo e sua mente, causando-lhe, né, algum dano tão profundo assim. Não eventualmente reparável, se é que existe Ctrl Z para certas coisas. Bom, para certas coisas virtuais, sim. E olha, nem todas, né? O Android, por exemplo, não tem Ctrl Z. É por isso que ele é tão ruim. Mas enfim. Aí está. A violência é exercício de força contra a integridade física e psíquica do indivíduo. E, evidentemente, contra a integridade dos laços sociais. Ok. Ela volta a falar isso no texto, um pouco depois. Usa outros termos. A violência é a violação da integridade física e psíquica, da dignidade, e por aí vai. Mas aí ela dá um segundo conceito que é interessante também. Nossa. Bem, da verdade, não é que a nossa cultura e nossa sociedade nos definem como sujeitos, mas nos reconhecem como sujeitos. Do que eu estou falando? Não é que nós achamos que somos sujeitos, nós sabemos que somos. O que é o sujeito? O sujeito é aquele que age, é aquele que propõe, é aquele que responde. O sujeito é dotado de subjetividade. Subjetividade é um conjunto de categorias ali da mente, né? Entre as quais nós temos a consciência, a memória, a imaginação, né? E no nosso caso, uma consciência da própria consciência, né? Uma autoconsciência. Nós nos tornamos objetos de nossa própria consciência, nós sabemos das coisas e sabemos de nós mesmos, de tal modo que nós nos temos como um indivíduo, como eu estou falando exatamente dessa emergência da individualidade que acontece aí em determinado momento da história, que nem sempre foi assim, e que você não observa, por exemplo, acontecer da mesma forma entre os animais, ainda que em alguns você consiga observar algo semelhante, né? A individualidade de um gato, por exemplo, é muito marcante, bem mais que no cachorro, só que o gato, você põe um espelho na frente do gato ou do cachorro e ele, ainda que ele se veja no espelho, ele não reflete sobre o reflexo que ele vê. Ele não toma a consciência dele como objeto da própria consciência dele. Enfim, nós fazemos isso. Não é só nossa cultura e sociedade, ainda que em nossa cultura e sociedade isso tenha acontecido de forma marcante na antiguidade e posteriormente, lá na época do Renascimento, quando você tem, por exemplo, Romeu e Julieta de Shakespeare, onde os indivíduos finalmente se erguem e falam: aqui quem manda sou eu. Não vai ser meu pai e minha mãe que vai colocar fulano ou ciclano, não sei quem, para casar comigo, sou eu que vou escolher. E é o Romeu falando e a Julieta falando a mesma coisa. Eu quero é você, eu não quero o capitalzinho lá que o meu pai falou, vamos juntar essas trouxinhas lá com o pai de não sei quem, porque casamento, no final das contas, é juntar a trouxinha do capital. É a herança, é a propriedade. Né? Aí os indivíduos se voltam contra as famílias, emerge a individualidade contra a coletividade, que até então constrangia eles e falam: eu vou fazer valer a minha individualidade. Só que no finalzinho eles
não seguram a onda. Você sabe, todo mundo conhece a história. Mas o fato é que eles foram lá e afirmaram, e pagaram por isso, responderam por isso. E nós estamos nessa até hoje, porque o capitalismo, ele oferece, só que ele não cumpre, não totalmente. Então a individualidade, hoje, né, que os indivíduos acreditam estar exercendo, isso aí que por vezes se chama de individualismo, é egoísmo, não é exercício de afirmação real, né? Porque é um individualismo que se coloca contra o grupo. E nisso ele se torna fraco, esquálido, débil. E é por isso que o individualismo burguês é um falso individualismo. Infelizmente não vamos poder falar muito mais sobre isso. Vamos voltar. Então, somos sujeitos, né? E a violência é tudo aquilo que nos reduz a objetos, ou, né, como ela vai dizer, somos pessoas e não podemos ser tratados como coisas, né, como meios. Nós somos fins em nós mesmos. Quem é que diz isso? É o Kant. Ela não está citando aqui o Kant. Kant comigo. Manuel Kant. Ele diz, né, o indivíduo é um fim em si mesmo, ele não é um meio para que outro indivíduo, né, possa atingir alguma finalidade qualquer. Alguma finalidade que exclui o indivíduo tratado como meio. Né? E aí que o Kant vai dizer, mentira é inaceitável, porque quando você mente para o outro, você está manipulando o outro, você está fazendo com que o outro pense que determinada coisa, situação, pessoa, etc., é uma outra do que de fato é. E aí, essa pessoa vai agir de acordo com uma falsa noção. E por que você está fazendo isso? Porque você está esperando que essa ação que o indivíduo, né, assume com base nessa mentira que você conta para ele, né, te favoreça, né, ou então, né, cumpra, realize determinada coisa que você espera e, enfim, né, que os fatos caminhem em direção ao que você almeja ou tem aí como finalidade. Então Kant vai dizer, mentir jamais. E esse é outro problema, a bem da verdade. O Kant acaba caindo no moralismo, porque ele julga que os meios podem ser éticos em si mesmos, independente dos fins. E sobre isso nós vamos falar lá para frente. Chega lá. Bom, aqui nós vamos voltar à questão da percepção. Para que depois, lá na frente, a gente volte a falar da nossa questão da imposição dos padrões. Autonomia, da convicção, aquelas coisas. Bom, o fato de que certos tipos, formas, aspectos, etc., violentos são percebidos pelas culturas de algum modo, implica que determinados outros são percebidos de modo diferente e outros não são percebidos. Isso leva a duas coisas. A primeira aqui que eu vou ter que tratar depois, a questão da universalidade dos valores, a exigência de que eles sejam, né, reconhecidos por todos. Porque isso, daqui a pouco a gente chega. A segunda questão, que é a que eu vou falar agora.
É, a dimensão moral não é um lugar de formação de anjinhos, nem de santos. A ética não espera que os indivíduos se tornem heróis, semideuses, nada do tipo. Né? Carolinhas, né? Passeando no jardim colorido, de mãozinhas dadas, e beleza, a humanidade agora é feliz. Não. Nossa questão aqui está mais para o contrário. Né? A dimensão moral, ou ética, se quiser assim, é um campo de luta, é uma arena de muita briga. Essa briga, por vezes, descamba para porrada mesmo. Especialmente quando os valores não são reconhecidos por todos, né? Ou seja, não são universais. Quando os valores não são universais, não são reconhecidos por outros, isso necessariamente vira briga. E é por isso que nós estamos aí brigando o tempo todo. E eu vou citar aqui, por exemplo, uma luta que está aí na pauta há alguns séculos, cujas raízes já se assentaram há alguns milênios. E é por isso que essa briga não é fácil de se resolver e deve ainda demorar um bocado. Eu estou me referindo aqui à luta contra o machismo, contra a homofobia, contra o racismo e outras formas de preconceito, desrespeito aos indivíduos. Né? As pessoas que estão aí brigando, lutando, dando a cara a tapa por conta disso, estão procurando fazer com que a sociedade como um todo perceba que o machismo é desrespeitoso, não só a mulher, mas principalmente, que o racismo é desrespeitoso, que a homofobia também é, que são formas de violência. Né? Essas pessoas estão brigando, e estão brigando aí já tem um bocado de tempo, muito, muito antes da gente nascer. Já há alguns séculos. O racismo, por exemplo, talvez seja muitíssimo antigo, porque de algum modo ele ainda traz um negócio que existia de forma muito consciente entre os gregos, por exemplo, que era o seguinte: não reconhecer, né, o outro diferente, o que vem de outra sociedade, né, etc., como igual a você. Não reconhecer isso fazia com que os gregos tivessem muito claro entre eles, apesar da Grécia, a Hélade, nunca ter sido uma nação, né? E eles, inclusive, terem acabado porque lutaram uns contra os outros até o fim. Ah, se tivesse sido diferente, se depois da guerra do Peloponeso, né, espartanos e atenienses tivessem unificado a Hélade ao invés de sair se matando uns aos outros, toda a história posterior teria sido diferente. E, no entanto, escolheram o como errado. Bom, cá estamos nós. Esse pessoal, apesar de não se reconhecerem como, né, nós, os helenos, a nação helênica, né, inclusive quem chama depois eles de gregos e Grécia são os romanos, né, e isso já como uma forma pejorativa, por isso não chame de grego, o grego, chama ele de heleno. Então, eles tinham entre eles, né, espartanos e atenienses, que eles eram helenos, mas o romano não. O romano é bárbaro. O macedônio é bárbaro, o egípcio é bárbaro. Né? Esses bárbaros aí são o quê? Não helenos, ou seja, não são como nós. O racismo, de algum modo, parece trazer isso, né? O bárbaro, né? Uma espécie de sub-humano.
Já o machismo é uma coisa ligada à instauração da propriedade privada, da família, da herança, do casamento, não é? Colocando a mulher como né, móvel da casa do homem. Né? Ela é nada menos, nada mais que a reprodutora, a que vai garantir a continuidade da propriedade, a transmissão por meio da herança. E é assim também que vem aqueles outros valores vitorianos, religiosos e tal, como sexo só para reprodução, né? Isso dentro de casa, é por isso que tem puteiro aí, né? É pro cidadão de bem poder, né? Fazer sexo tolerante nas casas de tolerância, e por aí vai. Hipocrisia. A hipocrisia que é o de menos. Tá, gente? Então, e voltando à questão da universalidade, imaginem vocês se uma querela, uma briga, uma disputa se coloca entre dois indivíduos na medida em que não reconhecem determinado valor igualmente. Não é? Vamos supor que eles ainda querem resolver a coisa de forma civilizada e levem, sei lá, aos tribunais, a um terceiro que possa avaliar, julgar essa questão. E esse indivíduo, o juiz, vai tentar dizer quem está certo, quem está errado. Como que ele pode fazer isso? Só tem um critério que ele pode adotar, são os valores. Mas e aí? Vamos dizer que aconteceu ali... Poxa, estou tentando imaginar um exemplo, e sempre que eu tento imaginar um exemplo aqui, me vem uma coisa muito grotesca, que acho que ainda acontece lá na África, na Nigéria, por exemplo, e em alguns países ao redor, que é o fato de que as adolescentes mulheres, por que será? Porque aqui, para ser bem breve, a mulher engravida, então você sabe que o filho é dela. Quem é o pai? Só tem um jeito de saber quem é o pai: casamento. Para que saber quem é o pai? Para transmitir a propriedade privada. Então, tudo se encaixa. Lá, na Nigéria e países vizinhos, há um costume de castrar as meninas na adolescência. O que eu quero dizer? Eles hoje usam gilete, mas na época devia ser outras coisas. Né? Cortar, extirpar fora o clitóris. Para quê? Para que as mulheres não sintam prazer. E aí eles costuravam os lábios da vagina das meninas, de modo que só restasse o orifício. E tudo isso para quê? Para que as mulheres estejam aí apenas como, né, reprodutoras. Vejam a que ponto, né, a coisa chega. E vamos supor que isso aconteça com alguém que já não compartilha dos mesmos valores. Bom, alguém que pensa que as mulheres devem ter autonomia, poder afirmar a própria individualidade, né, a sua condição de pessoa, né, de sujeito, e por aí vai. Bom, o juiz, das duas uma. Ou ele compartilha dos valores dessas culturas, ou ele compartilha dos valores que me referi agora. Tem meio termo? Não, não tem meio termo. Como é que resolve isso? Bom, alguém aí vai se sentir prejudicado, né? Alguém aí vai sair se sentindo injustiçado porque, né, a decisão não acompanhou os valores que, né, adota e tal. Bom, e quando a justiça não faz justiça, o que acontece? A questão descamba para pura barbárie ou selvageria. Lei do mais forte, né? Violência nua, pura e crua. É isso. Isso bem que poderia servir, né, de lembrete. Parece que nos cursos de direito já não se pensa mais essas coisas, se é que se pensa alguma coisa nos cursos de direito. Não é? Olha, para que a justiça? Não é? Para que a gente não descambe para a selvageria.
Simples assim. Óbvio que, na verdade, no nosso caso, né, a justiça descamba para a selvageria o tempo todo, inclusive porque fazer justiça não é bem a finalidade, né? Mas sobre isso, quem sabe, talvez no finalzinho aí da aula que vem, a gente pode falar. Então está aí a exigência de universalidade, a exigência que, né, a sociedade como um todo perceba quais são os valores. E é por isso que há briga, por isso que há luta. É preciso fazer com que os indivíduos percebam o que é violência e o que não é. Isso é uma luta fácil? Não é, não. É difícil? É muito difícil mesmo. A aula que vem, nós vamos entrar aí no próximo tópico. E é lá que nós vamos falar sobre a autonomia do indivíduo convicto dos valores e que os compartilha depois, né? A questão do padrão, e se é uma violência, a padronização, e como que essas coisas acontecem, né? E vamos depois falar do Kant e se é verdade que os fins não justificam os meios. Combinado, pessoal? Nossa aula termina aqui, tá? Nos vemos aí semana que vem, dia 29. Combinados? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, pela presença. Uma ótima noite. Boa aula. Noite. Muito obrigado, Paula. Uma ótima aula para vocês que vão ter aula agora. Valeu, Marcos. E um bom descanso para os que merecem. Grande abraço, pessoal. Valeu.